comprei, eu estava em Évora, havia comprado o Jornal Público e o presidente Xi Jinping estava fazendo uma visita histórica a Portugal. E o próprio primeiro-ministro, Antônio Costa, ele lembra dessa relação, na recepção dele ao Xi Jinping, dessa relação estratégica, dessa relação de amizade de 500 anos com a China, não é? E agora, com esse ambiente de conflagração global e Portugal se alinhando de maneira, infelizmente, quase cega aos interesses americanos no que diz respeito à guerra, esse discurso de adversário estratégico tem sido mais proeminente em relação à China e à Rússia em particular, né? Claro, a relação de Portugal com a Rússia nunca foi tão importante assim, o que até dá uma certa liberdade maior para Portugal exercer essa postura mais alinhada aos interesses da NATO e da União Europeia. Só que Portugal é um país que, felizmente, né, foi a primeira grande potência expansionista do sistema mundial, foi o país, o Estado que inaugurou, né, o expansionismo europeu, a primeira grande potência global e tudo mais, e hoje Portugal mantém, apesar de já não exercer esse papel, mas mantém relações privilegiadas com as ex-colônias em todos os continentes, inclusive o Timor-Leste, né, a Moçambique, Angola na África e Brasil. Qual a saída que o senhor veria para Portugal em meio a esse ambiente global conflagrado e de acossamento? Nós sabemos que Portugal faz parte da União Europeia e da NATO, e Portugal, dentro dessa perspectiva, não teria tanta margem de manobra. Mas qual seria a margem de manobra de Portugal enquanto Estado-nação, em nome dos seus próprios interesses, de procurar uma saída estratégica a essas amarras que essas outras organizações impõem, né? Muito obrigado pela questão, doutor. Muito obrigado pela questão. Até porque nós podemos estar a gerir pertenças, sem excluir umas às outras, não é? Aliás, falamos há pouco da Turquia. A Turquia é um país que, mercê também da sua história, ter sido também um poder imperial, da sua posição geográfica, geopolítica, digamos, consegue ter um espaço de manobra e muito grande. E há países pequenos também que têm um grande espaço de manobra, não é? Portanto, Portugal é um país pequeno, é aquilo que podemos dizer uma pequena potência, uma potência entre aspas, como é óbvio, não é? Que, em boa verdade, mas é um país que se julga maior do que aquilo que é, porque tem ainda, digamos, uma visão de país de povo, não é tanto país, de povo que se sente amarrado numa geografia pequena, que tem aqui que olha sempre com alguma desconfiança para o seu grande vizinho aqui ao lado, não é? Não obstante a relação com a Espanha seja excelente, diga-se passagem, mas há trauma, a história é o que é. Ainda há ali uma questão por resolver. O doutor está em Évora, sabe, ali em Olivença, é uma questão que depois os espanhóis dizem que foi rematada por causa de umas trocas ali na zona do Uruguai, salvo erro, na questão brasileira, mas os portugueses têm uma visão diferente. O Portugal tem uma vocação europeísta, é muito interessante, é um país que entende, talvez um dos países mais europeístas da União Europeia, muito mais que as potências, e vê-se pelas análises, pelas sondagens da opinião pública que são feitas nesse sentido. Mas Portugal é um país pequeno, mas é um país que tem uma grande diáspora. Tem um soft power maior para um país com 10, não chega a 11 milhões de habitantes, um país pequeno, um país que tem quase mais metade da população fora do país do que tem no seu próprio território, um país, como dizia um pouco o Fernando Pessoa, um país universalista, não é? Aliás, eu achei muito interessante, permita-me este salto de frequência, com um amigo brasileiro que dizia: o brasileiro é um português à solta. E é um pouco isso. O Brasil digamos, aquilo que na cabeça dos portugueses Portugal deveria ser, um país daquela dimensão.
O Brasil é o contributo que Portugal deu para... graças ao Napoleão, não é? O Napoleão permitiu a criação de 2 países, não é? Boa verdade. Um é a Alemanha, não é? Para o bem e para o mal, para os franceses. O outro é o Brasil, porque foi, felizmente, a ida da família real para o Brasil que cimentou ainda mais o grande país que é o Brasil. Agora, Portugal, no futuro, é um país que basta olhar para os indicadores das Nações Unidas em termos populacionais, que vai definhar em termos populacionais. Só não se dá se mantiver uma relação com países como o Brasil, como Angola, porque o Brasil, se 1% da sua população vier passar férias a Portugal... A população portuguesa, não é? Digamos, aumenta bastante, não é? E sempre que Portugal esteve em crise, para onde é que os portugueses vão? Para o Brasil. Sempre que há crise no Brasil, para onde é que vêm os brasileiros? Para Portugal. E Portugal não consegue manter uma relação muito interessante depois de anos de guerra com os países africanos. Os países africanos têm uma nobreza, em particular Angola, Moçambique, têm uma nobreza em relação... Porque perceberam porque todos perceberam que a guerra não era contra o povo português, era contra o regime que oprimia o país. Digamos, a colonização não era só em África, também era em Portugal, era o povo. Quem viu o país antes de 74, eu era muito jovem, mas lembro-me o atraso que era este país e o que é este país hoje. Portanto, digamos que depois de tantos anos daqueles anos todos de guerra colonial, não é? Os países africanos veio ao de cima os laços culturais, os laços de amizade, os laços de fraternidade que temos com esses países e que mantemos com o Brasil. Portanto, para ir Portugal só pode ser um país relevante no plano internacional se seguir uma política externa idêntica à dos ingleses. Os ingleses, qualquer que seja o poder em Washington, seguem sempre o poder em Washington. Seja Bush, seja Trump, seja Biden, seja quem for. Tem os Five Eyes, como dizem, não é? Os Five Eyes. Nós temos que ter Five Eyes também. Brasil, portanto, quem tem que ser a locomotiva deste espaço lusófono é o Brasil. Porque é o Brasil, a grande potência é o Brasil. É o Brasil e é Angola. Angola é uma grande potência. É emergente. Uma grande potência emergente. E o que é que Portugal pode contribuir para que estes 2 países, nomeadamente Moçambique também, e naturalmente Cabo Verde, etc. Mas quem faz a diferença são estes 2 países. Em que é que Portugal pode contribuir? Pode contribuir com o seu soft power, pode contribuir com a sua diáspora, pode contribuir na medida em que as suas universidades tiverem qualidade, na medida que é a ponte na Europa para estes países. É a ponte porque a Europa vai continuar a ser relevante, não tanto quanto devia, não tanto quanto podia e devia ser, infelizmente, mas vai continuar a ser relevante. Portanto, é esse contributo, como o Reino Unido é para os Estados Unidos. O Reino Unido é determinante para os Estados Unidos, é o porta-aviões aqui na Europa. Portugal tem que ser o entreposto destes países na Europa, como era até para a China em tempo de Macau, não é? Em tempo de Macau havia aqui tantos produtos chineses, quando eu era miúdo, não é? Portanto, e era a China de Mao Tse-tung. Os chineses sempre usaram Macau para isso. Portanto, nós, como é óbvio, a geografia não se muda. O nosso vizinho no Atlântico é os Estados Unidos, porque a seguir aos Açores temos uma fronteira marítima com os Estados Unidos. Estamos na Europa e o projeto europeu é determinante para a paz na Europa, e na medida em que o projeto europeu for entrar em falência, a paz na Europa estará em risco e viveremos certamente pior em termos de desenvolvimento, e é essa a tendência que assistimos. Portanto, Portugal tem que, fundamentalmente, se quer ser um país relevante, potenciar este espaço que é o espaço da CPLP, que infelizmente anda um pouco desaparecido, porque em Lisboa fala-se demasiado, fala-se demasiado
na derrota estratégica de A, de B ou de C e esquecemos de facto que temos de ter interesses próprios e temos interesses comuns com o Brasil e com Angola em particular e com os outros países da CPLP necessariamente. E com a China, porque continuamos a ter interesses em Macau e a China, queramos, quer hoje as pessoas às vezes esquecem-se, no período da Troika, ou do lixo, como alguém chama, não é? Quando a economia portuguesa estava no lixo, não é? Quem investiu em Portugal, quem deu a mão aos portugueses, não foram os Estados Unidos, nem foi o Reino Unido, nem foi a União Europeia, onde o Presidente da Comissão até era português. Quem deu a mão a Portugal foi a República Popular da China, foi a China. Essa é uma realidade dos factos e convém ter memória. Não sei se respondi isso, doutor.